Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoadas, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Você é joia preciosíssima, sim. Você é tesouro do eterno, porra linda do Senhor. Mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. Café de hoje, meu amado, está lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo de número 2. Quero te agradecer muitíssimo, você que nos acompanha, curtindo o Café com Deus, assistindo, mas não esquece, começou a assistir o vídeo, corre lá e clica em gostei, clica lá, né, em joinha para nós, tá bom? Dá aquela curtida para a gente, por quê? Muito fortalece na evangelização. Também você que se inscreveu no nosso canal sabe que eu tenho um compromisso de orar por você. Você que não se inscreveu, eu te peço encarecidamente, corre lá e se inscreve no nosso canal, é muito fácil, gente. Clicou embaixo onde tem um link, são as letrinhas azuis, vai te direcionar para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, não precisa preencher nada, ok? E também te peço para você compartilhar os nossos vídeos, porque muito nos fortalece, ok? E ajuda também a alcançar mais e mais vidas. Bom, Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Lá em 2 Reis 5, versículo 2, diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Quero falar um pouquinho dessa menina, né? Poderia falar do general Naamã, poderia falar do profeta Eliseu, mas o que me chama a atenção aqui é essa menina que foi levada como escrava, que foi levada, tirada a sua identidade, nem o nome dessa menina aparece no texto aqui. Imagina se ela não tem Deus no seu coração, naturalmente ela estaria guardando rancor contra a sua patroa, que, né, ela está sendo escrava dela, contra o seu senhor, que é Naamã, o general Naamã, que tirou ela do meio da sua família, da sua parentela, e a levou como escrava. E não só tirou, talvez pode ter até matado os pais dessa menina. O texto não fala, mas quando entravam num país, numa cidade, ia passando o fio da espada a todos. Então pegou essa menina e levou ela como escrava. Então, nada, ela perdeu pai, perdeu mãe, mesmo que não tenha sido mortos, mas imagina só, ela está distante, num outro país, servindo ao inimigo. Mas o que me chama a atenção é que, com toda a adversidade, ela, sabendo que lá na sua terra tinha um profeta que poderia curar o seu senhor, ela disse para sua senhora, versículo 3, é bem claro para nós, disse ela, sua senhora, tomara o meu senhor, quem dera o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Olha só, tem gente que pensa assim, ó, vamos pôr, ele estava com lepra. Lepra era uma doença irreversível, tá? Ela ia paralisando os órgãos da pessoa, né? A boca, a mão. Então você imagina que ela, naturalmente, como qualquer outra pessoa sem Deus, poderia pensar o quê? Que morra o meu inimigo. Que ele morra. Quero mais que ele morra. Né? Tem gente que pensa assim, em prol do seu inimigo. Não é verdade? Mas o Senhor nos ensina a amar até os que nos perseguem, os nossos inimigos. Orai por eles. Amai os vossos inimigos e juntarão brasa sobre a sua cabeça.
Então você imagina essa menina estar falando para sua senhora que lá ela sabe disso, porque ela conheceu lá, ela ouviu falar de um profeta que era justamente Eliseu, que se o seu senhor fosse lá, pedisse por misericórdia, ele com certeza seria curado. É isso que ela está ensinando. Agora, o que me chama a atenção é que há pessoas que às vezes estão enfrentando problemas, perseguição e guarda rancor, ódio no coração. Essa menina não tem rancor, não tem ódio no seu coração. Ela não deixou criar raiz de amargura. Assim como ela, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram tirados da sua pátria e até trocados seu nome, porque os seus nomes não eram esses, né? Então, Ananias, Misael e Azarias foram trocados seus nomes. Assim como Daniel também foi trocado seu nome, certo? Tirado da sua pátria e levado para um outro para servir ao seu inimigo. É o que ela está fazendo, ela está servindo a ele. Porque ela é subjugada, é obrigada, mas ela faz com excelência. Ela faz com afinco, com dedicação. Aquilo que vem à mão para fazer, a Bíblia diz, fazei com toda a sua força. Então, o próprio Jesus também ensinou, faça de tal maneira que o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Então, quando você faz com excelência, faz o melhor, você está glorificando a Deus. De alguma maneira, Deus vai te recompensar. Olha a recompensa que Deus dá a essa menina, usando ela como instrumento a dizer para sua senhora. E ela deu crédito, bonito é isso. Por que que a sua senhora deu crédito, sendo ela inimiga, sendo ela, né, senhora dominante sobre a escrava? Porque ela conhecia o serviço duro que ela prestava, ela reconhecia a sua fidelidade, ela reconhecia a sua dedicação, né, da serva, da escrava, e a sua índole, a sua honestidade, entenda? Ela sabia com quem ela estava lidando. Quando aquela menina abriu a boca para falar, ela foi um instrumento de Deus. Quando se dá testemunho, quando se esforça por ser honesto, para ser íntegro, né? A credibilidade da palavra da pessoa, com certeza vai alcançar credibilidade. É o que ela alcançou. Ela diz, quem dera o meu senhor tivesse lá, ó, com todo respeito, tá vendo? E ela está torcendo por ele, para que ele tome posse dessa palavra e acredite e vá lá e seja curado. E assim aconteceu. A senhora deu ouvido, fala para o seu esposo, né, sabia quem era a menina, acreditou, foi até o rei, pediu carta e foi até lá no outro rei. Houve até um desentendimento, que o rei do outro lado, peraí, está querendo arrumar pretexto de guerra? Sou eu algum curandeiro? Sou eu algum Deus para curar ele? Vamos pôr assim, né? Mas alguém ficou sabendo, contou para Eliseu, Eliseu diz para ele que aqui tem profeta de Deus. E ele foi até lá. Eu não vou entrar nos pormenores, detalhes aqui, porque o nosso interesse é trabalhar em cima dessa menina. Veja só, da índole dessa menina, do caráter dessa menina, do exemplo de cristão, do exemplo de temor a Deus que essa menina nos ensina. Porque, veja só, o seu senhor foi lá, foi curado, voltou curado. Então, imagina a realização dela, a alegria dela, né? Porque ela está convivendo com o inimigo. E veja bem, aquele mal que estava no inimigo poderia até passar para ela também, porque uma lepra é contagioso. E ela lavava a roupa dele, ela fazia comida para ele, ela era uma escrava que trabalhava ali. E ela não está pensando nisso, em preservar, você está pensando no bem-estar do seu senhor. Mas veja quantos benefícios traz para ela também. E quando seu senhor veio curado, você imagina a alegria dele
e a gratidão dele a esta menina. Porque esse senhor, esse general de guerra, esse senhor chamado Naamã, imagina, ele via dia a dia definhando, morrendo, porque com certeza a morte para quem contraía lepra era iminente. Ele sabia disso, havia vales de leprosos, onde as pessoas iam para lá, às vezes iniciando uma lepra, e saíam de lá mortos, porque a lepra os dominava. Então ele sabia disso. Imagina agora a alegria dele sendo curado. E por quê? Porque esta escrava o amou, essa escrava o perdoou, essa escrava não guardou rancor. Pelo contrário, ela tinha amor para dar. Eu costumo sempre dizer, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Quem dá ódio para os outros, porque o coração está cheio de ódio, de amargura. Quem dá vingança para os outros, porque o coração está envenenado, ferido. Mas ela não, essa menina, ela libera o perdão porque ela ama o seu senhor, mesmo que ele tenha feito de escravo, mesmo que ele tenha tirado a sua família, mesmo que ele tenha destruído a sua nação, a nação dela, a sua parentela, mas ela entende que Deus está no controle de todas as coisas. Aprenda isso. Se alguém te magoou, não guarde mágoa, libere o perdão, ame a pessoa, ore pelo bem-estar dela. Se ela precisar de você, ajude-a, não dê a mesma moeda de volta, dê a outra face. Amém? É o que Jesus nos ensinou. Se te roubar uma túnica, né? Roubar, perdão, a sua capa, dê a túnica para que ele também leve. Porque se roubou a sua capa, dá o resto da roupa, né? O vestido, a roupa para que leve. Se te obrigou a caminhar 1 milha, caminha 2 com ele. É isso, gente. Quando Jesus está ensinando a dar outra face, é isso. Não revide. Coloque nas mãos do Senhor. A pessoa é digna de piedade. É isso que a gente precisa ter. Misericórdia, piedade. Se o mundo fosse assim, se as pessoas retribuíssem o mal com o bem, tá? O mundo seria muito melhor, as pessoas seriam muito mais generosas. Mas é isso que o Senhor nos ensina. Venceu o mal com o bem. Essa menina aqui, sem revelar sua identidade aqui no texto, ela está vencendo o mal com o bem. Imagina, eu fico imaginando como ela foi tratada. O texto não retrata mais nada acerca dela, mas eu fico imaginando o seu Senhor quando voltou e olhar para ela e saber que ela foi agente da sua salvação, ela foi agente do seu milagre, porque ele voltou convertido. Esse homem não só foi curado, ele teve um encontro com Deus, porque quando ele mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, e ele saiu de lá um novo homem, ele entrou, antes de entrar no Jordão, ele era orgulhoso, ele não queria nem mergulhar no Rio Jordão, porque era barrento. Ele indo embora, triste, os seus servos, conselheiros, disseram para ele: meu senhor, se ele te dissesse algo difícil para você fazer, tipo, sobe uma montanha, lá tem uma planta tal, uma flor da cor tal, se você pegar ela e fizer um chá, você vai ser curado. Você não faria? Um exemplo que eu estou dando aqui nas minhas palavras, né? Mas o que eles disseram foi isso: se te desse algo difícil, bem difícil, você não faria? E é tão fácil, é só você se humilhar, ir lá e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Foi o que ele fez. E ele voltou limpo da sua lepra, curado. Entende? E ele pediu a Eliseu, chegou a dizer a Eliseu: olha, quando eu entrar, verdadeiramente eu sei que o seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Se eu entrar lá diante do Deus do meu rei, e eu ter que entrar com ele, permita o teu servo
que entre lá, mas sabendo que eu reconheço que o seu Deus é o Deus verdadeiro. Às vezes eu tenho que ir lá para acompanhar o meu rei, né? E Eliseu disse, vai-te em paz, sem problema nenhum quanto a isso. Entenda bem, ele voltou convertido. Mas graças a quem? Aquela menina, que foi instrumento de Deus. Amém? Com certeza eu acredito que ela foi recompensada pela salvação daquele homem, duplamente, no seu corpo físico, que ele morreria, né? Em breve, porque a lepra vai tomando, é questão de tempo, com toda a condecoração que ele tinha, de general, de herói de guerra, de vitorioso, mas havia um contratempo para ele, que era aquela lepra. Debaixo daquela farda, aquele homem estava leproso. Mas graças a Deus que há instrumentos dele, é isso que Deus quer fazer de você. Você que está me ouvindo, isso mesmo. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Assim você vai ser vitorioso, vitoriosa. Amém? Perdoe, peça perdão, libere o perdão, como essa menina. Eu acredito que a alegria dela é incomparável de ver o seu Senhor voltar curado e grato. E com certeza convertido, ele abençoaria essa menina, não seria mais uma escrava para ele, mas como uma filha na sua casa. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você seja o exemplo que Jesus foi, que se entregou por nós porque nos amou, sabendo que nós não merecíamos, porque a graça é o favor sem merecimento. Mas aprove a Deus o seu amor, a sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã, se manifestar em seu Filho Jesus, que se entregou por nós, sendo chicoteado, coroado com coroa de espinho, ainda carregar aquela cruz e ser crucificado nela. Tudo por quê? Porque nos amou e nos perdoou e pelo seu sangue nos redimiu. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, abençoa essa vida que nos acompanha no Café com Deus, dando graça a cada uma delas, visitando. Em especial, hoje eu oro pela nossa irmã, Deus amado, Marilza Simões, Senhor, que pediu oração em especial. Eu coloco nas tuas mãos poderosas, neste momento difícil, apresenta ao Senhor a causa da tua filha, que o Senhor dê graça a ela. Me lembro também da Nelma, lá de Carmo, missionária, pediu oração também, pedido de oração, meu Pai. Coloco nas tuas mãos, Neia, coloco nas tuas mãos, meu Pai, a vida dela e a causa dela, em nome de Jesus. E a todos que têm comentado no nosso canal, Deus, como a pastora Rosaura Marques, a própria Nelma também, lá de Pernambuco, seus filhos e netos, sua família, a Yolanda, a Alcina, que sempre fazem comentários, Camila, a Luana, colocando todos eles nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor abençoe de uma maneira tremenda e maravilhosa. Também o pedido de oração de Jorge Luiz Rodrigues pela Patrícia, pelo Frank, e também em especial pela sua família. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, gente. Senta o dedo aí para compartilhar com força. Me ajuda aí. Em nome de Jesus, te aguardo até o próximo.